nossa vida é muito marcada por isso. Então a gente passou muitos anos só, sem pai, sem mãe, e a gente conseguiu superar essa dificuldade por conta da pessoa, daquilo que ele deixou em nós, né? Que é a fé nas pessoas, a solidariedade, a bondade dele, a dignidade, isso nos deu ânimo para a gente hoje em dia ter tocado tudo que ele fez e ampliado. É uma marca da nossa família. De fato, como alguém, vou repetir, que é devotado, voltado para o resgate da história de Miguel Carneiro, e para este trabalho eu tenho que correr à procura de vários interlocutores. Em relação a seu pai, é evidente que foram muitas as fontes às quais eu recorri para poder montar, embora de forma breve, sucinta, os dados biográficos dele, que esse trabalho circulou nas páginas do nosso jornal Informe Geração. E está aqui também no folheto que amanhã nós vamos já falar sobre a missa, a senhora vai já falar sobre a missa, convidar a comunidade, vai ser distribuído o folheto na missa, que está prevista para acontecer amanhã às 10 horas da manhã. O Padre Jaime já agendou esta missa há pelo menos 2 meses, numa última estada, né, de vocês aqui. Pois bem, um desses interlocutores foi meu pai, Osmar Pereira de Lucena, que conviveu bem de perto com seu pai. Toda essa história de que Cícero Alencar foi um promotor do desporto, meu pai me falou tudo, ele promovia realmente os torneios. O campo de futebol... Imagine voleibol em 1940. Exato. Avanço, né? Perfeito, que os nossos ouvintes entendam, nós estamos falando de alguém que faleceu no final da década de 40. E vamos imaginar o Piquet, viu, Cícero? Você aqui na rádio. Nosso amigo ali também, cinegrafista. Vamos imaginar o Piquet de 1940, 1930. E era este o trabalho que Cícero Alencar desenvolvia com todas as deficiências e dificuldades daquele tempo. Sobre a fundação da Conferência de São Vicente de Paulo, nós temos na Igreja Matriz, doutora, e de resto os nossos colegas, amigos, filhos, netos, bisnetos de Cícero, que aqui se encontram, na nossa Igreja Matriz, atenção ouvintes, vocês veem uma imagem belíssima de São Vicente de Paulo. Paulo, não Paula, como algumas pessoas às vezes dizem, né? Só que fazendo esta correção. Então, São Vicente de Paulo foi um homem que fez a caridade, viveu assim o Evangelho ao pé da letra. E o Cícero Alencar foi quem fundou esta conferência em Piquet Carneiro e foi quem trouxe, segundo meu pai, segundo o Osmar pai, falou Osmar filho, né? Para não de repente vão dizer, mas esse rapaz não viveu esse tempo. Claro, mas o historiador vive da pesquisa. Então meu pai disse, não, a imagem foi o Cícero Alencar que trouxe. Vocês terem uma ideia de quem a gente está falando, as marcas do trabalho dele, da existência dele neste mundo, neste estágio da vida aqui na Terra, a gente está mostrando no setor religioso, no setor do desporto, no setor cultural. É um polivalente teu pai. Eu acho que é uma das características assim, do líder comunitário, é uma das características do líder, né? Na verdade, ele é uma pessoa que está em todas as áreas e agrega essas áreas, né? Porque as pessoas, elas não são só, as pessoas são um produto disso tudo, né? Com certeza. De educação, né? de ação social, de bem-estar, e para todos esses setores eles se integram porque as pessoas vivem bem. Uma outra coisa que eu quero também informar a quem está escutando a gente agora, talvez até seu Zé Calixto, em Bicuã, a gente manda um abraço. Sim, é o nosso tio José, e a gente está até aguardando a presença dele. Pronto, seu Zé Calixto é uma figura de expressão, foi prefeito aqui de Piquet Carneiro entre 64 e 66, e seu Zé Calixto, no caso, era cunhado de seu pai. Era irmão de sua mãe. Ele morou conosco quando minha mãe casou, foi um dos irmãos mais novos que vieram morar com a gente. Olha, voltando ao trabalho de Cícero Alencar Guerra, agora a gente
relembrando a figura, o trabalho dele, a altura da primeira centúria, do primeiro centenário de seu nascimento, convém lembrar que ele foi um dos enfrentantes da fundação da paróquia, foi um dos cabeças, se não o cabeça, eu vou dizer por quê, da comissão encarregada de prover a fundação da paróquia. Piquet Carneiro até 1948 pertencia à paróquia Senador Pompeu. Nós éramos assistidos espiritualmente pelo vigário de Senador Pompeu. Naquela época era o padre Otílio Lopes de Melo Galvão. E Cícero Alencar foi o portador da carta da comissão, de cuja redação participou Luiz Aires, também uma figura de projeção na história de Piquet, de quem seu pai foi amigo. E compadre, né? Ele é padrinho da minha irmã. Pronto. Então, para o pessoal saber que está falando de gente bem ligada à história, né? O pai dela, compadre Luiz Aires, foi cofundador do município, prefeito 3 vezes de Piquet Carneiro. E Cícero Alencar foi escolhido como o portador desta carta, desta missiva, até a figura ilustre de Dom Antônio de Almeida Lustosa, que era o metropolita de Fortaleza, era o arcebispo. Foi Dom Lustosa quem criou a nossa paróquia. Esta rua que a gente, usando da nossa linguagem, que do nosso linguajar, a gente sobe quando vem para as Arias Fernandes, até há alguns anos era conhecida como Dom Antônio Lustosa. Mas houve uma mudança, a Câmara resolveu homenagear o Zacarias Pinheiro, outra pessoa também de projeção da história política local, e o nome de Dom Lustosa passou a figurar na praça, esta praça moderna, bonita, construída agora na gestão do Expedito, aqui de frente às Arias Fernandes. Então Dom Lustosa foi o bispo que criou nossa paróquia, e Cícero Alencar foi, sempre aqui repetindo para efeito de ênfase mesmo, que as pessoas entendam de que a gente está falando, foi esse porta-voz, né? Imagine as dificuldades até de época de transporte, né? Na época era uma coisa terrível. Tinha trem uma vez na semana, se eu não me engano, né? Isso. Estrada não funcionava. Imagina, isso é um pequeno dos anos 40. O fim do mundo, né? Hoje a coisa, né, doutora, mudou bem. Ah, claro. Ainda bem que mudou. Ainda bem que mudou. Mas aí a cidade era meio isolada e ele fazia essa ponte de ligação, trazendo o doutor Barreira, se eu não me engano, o doutor Tiburcio, que era meu padrinho. Né? Ele sempre vinha, sempre eu me lembro a figura dele, eu era muito pequena, mas eu lembro a casa cheia de gente para ele consultar. E isso de graça. De graça. Não era pago, né? Eu até, quando terminei a pesquisa sobre Cícero Alencar, por sinal, o nome da rua em que eu moro, né? Também tem isso aqui também, a rua em que eu moro tem o nome de seu pai, homenageei ele. E eu fiquei com a impressão, e até comentei para meu pai, minha mãe, para algumas pessoas, eu acho que se o seu Cícero tivesse vivido mais uns anos, pelo conjunto da obra dele, pelo esforço, por ser esta pessoa tão presente nos vários setores da vida, do Piquet dos anos 40, anos 30, eu tenho quase certeza que ele teria ingressado, não sei, a senhora agora vai me dizer, na política partidária e com boa chance de ter sido prefeito aqui de Piquet Carneiro. É um pensamento que eu tenho comigo. Não sei se a família compartilha, sei que é difícil para você dizer sim, concordo. Não, mas... na verdade, a questão política, ela não política partidária, né? Mas política de cidadania, de resgate de cidadania, de crescimento. Isso era muito presente na vida dele. E às vezes a gente tem que entrar na política partidária para que a gente consiga botar na prática aquilo que a gente idealiza e aglutinar as pessoas. E ele tinha essa visão e era líder. Quer dizer, um líder comunitário é de uma fundamental importância para que ele viabilize as coisas. Né? Eu creio que sim, eu também acredito. De repente, que se nosso pai fosse vivo, na verdade, talvez até eu morasse aqui. Porque nós tivemos hoje Piquet Carneiro ganharia uma excelente médica. A gente teve que migrar para Fortaleza, porque nós ficamos sós. E não tinha estudo pra gente, e minha mãe não podia botar a gente, como botou os 2 mais velhos, em Crato, por exemplo, que era tudo pago, né? Então, minha mãe era uma mulher de visão muito para frente, ela disse, só tem um jeito.
gente morar em Fortaleza para vocês. Certo. Isso foi em 1952. O Alencar, aliás, deixa eu dar um abraço aqui ao Alencar. Alencar, seu irmão, pessoa inteligentíssima, e às vezes, quando há condição, eu lá me vou, eu visito e a gente conversa. Ele é uma pessoa de muitas informações do Piquet e de muita experiência, porque ele foi um homem que viajou bastante, morou no Rio. Né? Então, um abraço, Alencar, para você. Estamos ouvindo aí no João Paulo II. Sai daqui e vamos lá.